Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhe espremem, e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Pai, que está a tua palavra, Senhor, eu quero pedir que o teu Espírito Santo, como sempre, se manifeste e fale conosco. Que nós possamos ouvir a tua voz. Precisamos da tua voz, Senhor. Precisamos encarecidamente da tua graça, Senhor. Então fala conosco, dá-nos uma direção, que possamos sair daqui, ó Deus, dirigidos pelo teu Santo Espírito para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu te peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. Glória a Deus. Uma palavra não muito falada, não muito pregada, mas é um salmo escrito por um dos salmistas mais conhecidos da Bíblia. Eu digo um dos porque quando se fala de salmista, se lembra muito rapidamente da vida de Davi, que Davi, ele percorreu um grande chamado, um chamado como salmista, como músico, como rei, como sacerdote. Ele percorreu vastos caminhos na presença de Deus. Mas junto de Davi existe um outro personagem chamado Asaf. Asaf é autor desse salmo. Asaf, um moço que é da linhagem de Levi, levita de sangue, chamado de Deus, com um propósito tremendo de Deus na sua vida. Asaf, já na sua juventude, ele rompeu diante de Deus, abrindo uma oportunidade ministerial para ele, a qual poucas pessoas tiveram oportunidade. O seu chamado nasceu não só no berço, mas evidentemente, porque o nome dele diz tomado por Deus, quando ele verdadeiramente foi tomado por Deus. E quando ele foi tomado por Deus, houve um tremendo movimento de Deus sobre a vida desse moço que ainda era um jovem. A Bíblia fala que logo que Davi tomou Jerusalém e ali estabeleceu como capital de Israel, Davi reconheceu que deveria levar a arca da aliança para dentro das terras de Israel, para dentro de Jerusalém. E quando Davi leva a arca para Jerusalém, um fato importante acontece. Um percurso em que a arca levaria 3 meses para chegar, houve uma interrupção até que Davi usasse a forma correta e entendesse que carregar a arca do Senhor precisava de santidade, precisava fazer isso diante da vontade de Deus.
E a Bíblia diz que ele corrige, chama os sacerdotes e com os sacerdotes leva a arca para dentro das muralhas de Jerusalém. E a Bíblia fala que quando Davi chega na porta da muralha, a alegria de Davi foi tão grande quando ele viu a arca cruzando os portais de Jerusalém, entrando dentro de Jerusalém, que quando ele entra lá dentro, ele entra dançando na presença de Deus. A Bíblia fala que Davi tira as vestes reais. O texto original não diz que ele ficou nu, como muitas pessoas falam. Na verdade, ele simplesmente se despiu daquilo que era real e ficou com uma veste comum, como qualquer outra pessoa, porque ali ele não era mais um rei, mas era um adorador que estava adorando a Deus diante da arca do Senhor. A Bíblia fala que houve um impacto em Israel no que aconteceu, e a presença de Deus se movimentou através daquela adoração. Os grandes sábios judeus e também a Midrash diz que em meio a tudo aquilo um jovem rompeu a segurança, e quando aquele jovem rompeu a segurança, ele foi ao encontro de Davi e começou a bailar junto com Davi, e aquilo moveu o coração de Davi a favor desse jovem, porque poucas pessoas tinham o costume de ter liberdade diante de Deus em adoração. E quando Davi tem liberdade diante de Deus em adoração, ele consegue ver que outras pessoas podem ser impulsionadas e impactadas por essa presença de Deus. E a Bíblia fala que Asaf entrou na presença de Deus, bailando junto com Davi, movimentando o coração de todo o povo. Depois desse fato, a Bíblia diz que Davi chama Asaf, institui Asaf no coral. Davi fala, esse moço tem um coração voltado a Deus, e ele tinha mesmo, criado na presença de Deus. Asaf trilha um caminho tremendo na presença de Deus, porque Davi incumbe ele de ficar diante de todo o coral, e ele tinha uma escala com 4.000 levitas, músicos, debaixo da sua direção. Ele foi incumbido de fazer com que o louvor não cessasse diante da arca de Deus. Dá para você imaginar? 24 horas tinha alguém louvando e adorando a Deus na presença do Senhor. Não era uma adoração de 2 horas, não era uma adoração no meio de uma festa. Asaf foi incumbido em criar adoração diante de Deus 24 horas, 7 dias, 30 dias, 31 por semana, por mês. A presença de Deus era tremenda. Asaf tinha prazer no que ele fazia. Deus foi tanto com a vida de Asaf que, passado um tempo, Asaf já não cuidava mais de 4.000 homens, mas ele cuidava desde a portaria do templo até toda a estrutura, estava sobre ele, ele estava apenas abaixo do sumo sacerdote do rei, e 38.000 homens eram coordenados com ele para adoração a Deus. Deus era na vida desse moço. Mas esse moço, tanto quanto Davi, envelheceram. E quando ele chega na idade dos seus 60 anos, conforme diz a Bíblia, ele é jubilado. Ele é afastado. Por quê? Porque viria uma nova geração. Uma nova geração se levantava. E logo no tempo em que ele foi jubilado, o seu rei partiu para a glória e assumiu um novo rei, chamado Salomão, para cuidar do reinado dali para frente. A Bíblia fala que Salomão recebeu um intuito, um comando do seu pai: construir o templo do Senhor. E ele colocou o coração em construir o templo do Senhor. Enquanto isso, esse homem, chamado Asaf, adorador, aquele que viveu noites de glória, agora vive a vida de alguém que mora em uma casa comum, numa vida comum. Já não é uma pessoa que está vivendo tempos de glória, é uma pessoa que agora está envolvido em uma vida onde, segundo historiadores, dentro de sua casa tem um filho doente de cama, que não se levantava, um menino especial. Asaf começa a viver dentro da sua vida algumas polêmicas. Ele começa a olhar para dentro dele e começa a ver, e se você olhar o texto do versículo 22, Asaf entra em depressão.
Ele diz que por dentro dele doía a alma diante daquilo que estava acontecendo na vida dele. Porque a época de glória foi. E ele caminhava no meio de Jerusalém e ele olhava os palacetes, ele olhava os ímpios, aqueles que não adoravam a Deus. E quando ele começou a olhar aquilo, ele escreveu esse salmo. Esse salmo dizia exatamente o que estava acontecendo com a alma de Asaf naquele momento. E esse salmo está dizendo assim: bom é Deus para com Israel, para com os puros de coração. Mas ele rasga a alma dizendo: mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram da presença de Deus. Ele é tão sincero que ele diz assim: eu estou a ponto de deixar a fé. E por que ele estava nessa situação? Ele conta. Ele diz: porque os meus olhos estavam vendo a prosperidade daqueles que não querem nada com Deus, a prosperidade daqueles que não temem a Deus, a prosperidade daqueles que brincam com Deus. Parece que a vida deles tudo vai bem, parece que eles vivem em segurança. Ele fala da saúde, parece que o plano de saúde deles é o melhor, tudo eles têm do melhor. E a minha vida, que temo ao Senhor, que ando na sua presença, parece que vai de mal a pior. Ele está rasgando a alma dizendo assim: Senhor, porque para nós é mais difícil. Ele chega ao ponto de falar nesse versículo que nós lemos: em vão tenho guardado o meu coração puro. Asaf chega ao ponto de olhar, parece que vale mais a pena viver uma vida comum num mundo cheio de pecados e parece que tudo dá certo, do que viver uma vida guardada por Deus, em santidade, agradando a Deus e tudo dando errado. Ei, Deus tem uma palavra para você, que muitas vezes a sua alma fica assim, com vontade de largar tudo, com vontade de dar um pontapé na bola e chutar para cima. Ei, deixa eu dizer algo para você, isso não é exclusividade sua. A dificuldade quando bate na porta da nossa casa, quando bate na porta da nossa família, quando bate na nossa vida, quando vem ao encontro de nós, ela é cruel, ela é forte, ela vem para tentar derrubar. Asaf estava assim. Asaf está rasgando o coração dizendo assim: não é fácil. E o que me chama a atenção é que é um coração de um homem de Deus sendo aberto diante de todos. Ei, não tenha vergonha de abrir o teu coração diante de Deus para dizer o que está acontecendo aí dentro. Não tenha vergonha de dizer diante de Deus o que você tem passado, quais são os seus problemas. Eu não sei se é financeiro, emocional, o que tem atacado a tua vida, mas uma coisa é certa: Deus está aqui, o Espírito Santo já provou a presença dEle e está sondando a sua alma hoje. Hoje é uma noite que Ele está sondando o seu ser, está sondando as suas crises. E muitas vezes crises existenciais, muitas das vezes crises que a gente não consegue nem explicar se alguém perguntar, incompreendidos, porque é assim que somos muitas das vezes. As pessoas não nos entendem, não entendem o que passamos. Parece que eles acham que o que a gente passa é uma coisa simples, mas não estão na nossa pele. Deixa eu dizer uma coisa: Deus te conhece. Deus tem uma surpresa para a sua vida. Deus tem algo para fazer, que aquilo que você não espera vai chegar e bater na sua porta para te surpreender. Ainda não é o fim, ainda não é um ponto final, ainda a tua história não está sendo escrita do jeito que Deus vai escrever. Se prepare, porque Deus vai chegar para mudar essa história, para fazer a sua vida ficar de pé, para mudar o que está errado. Se
se prepare, Deus vem com dias de glória, e a glória da última casa, a glória do último estágio será maior do que a glória do primeiro. Se você já viveu um tempo bom, nada se compara com o tempo que está para chegar. Diga para o seu irmão assim: o tempo de Deus para a sua vida é para surpreender. Aleluia. Asaf fala cada coisa aqui, irmãos, e eu vejo a sinceridade da alma de Asaf. Sabe uma das características que eu vejo em Asaf, que chama a atenção de Deus, é a característica de não guardar nada, de ser sincero com Ele. Às vezes, nós somos cobertos de um manto de uma religiosidade, que quando chegamos diante de Deus, a gente até pede coisas para Deus, a gente até conta as necessidades, mas nós contamos as necessidades com reservas, achando que não podemos rasgar o nosso coração diante de Deus e muitas das vezes falar dos nossos dilemas. Tem gente que tem facilidade de abrir o coração de um dilema com um psicólogo e não consegue com Deus. Deixa eu dizer uma coisa: quando você abre o teu coração e os seus dilemas diante de Deus, você está abrindo diante de alguém que pode curar, diante de alguém que pode mudar a história, diante de alguém que pode fazer a tua história ser reescrita, reeditada. Deus tem uma reedição para a sua vida. Deus tem um tempo novo para a sua vida. Os tempos de crise serão tão superados que vão ficar somente para contar testemunha, porque vem um tempo novo de Deus para a sua vida. Eu oro nesse texto a surpreendente pausa de que a história é dividida em duas partes para a vida de Asaf. Durante a percussão e o tempo em que demorou a construção do templo, Asaf estava vivendo essa crise. Mas Asaf não sabia os planos de Deus para a vida dele. Deixa eu dizer algo para você. Há uma crise instalada, mas fique tranquilo, os planos de Deus vão surpreender. Nós somos dotados de limites, somos limitados. A nossa mente, por mais que Deus nos dê uma palavra profética, nós não conseguimos nos enxergar na palavra profética. Mas quando Deus dá uma palavra profética, é porque Ele já tem construído, aleluia, Ele já tem preparado, Ele já tem editado a história de bom, de perfeito e de agradável que Ele tem para a sua vida. Diga comigo assim: o que Deus tem para mim é maravilhoso. Cutuque alguém, diga para ele assim: é maravilhoso. Quando terminou a construção do templo, Salomão preparou tudo para a festa de inauguração, pastor. Tudo maravilhoso, tudo bonito. Mas havia um pedido do rei, do seu pai. E esse pedido do seu pai, ele tinha que realizar. Deixa eu dizer algo para você. Há coisas que você fez na sua história que marcaram com Deus. E por conta disso, Deus ainda vai fazer coisas grandes na sua vida. Aleluia. O rei tinha pedido para que, se ainda não tivesse partido dessa vida, a inauguração do templo fosse regida por Asaf. Asaf não sabia. Mas de repente, quando a inauguração do templo está marcada, vai até a casa de Asaf uma comitiva de sacerdotes. E a comitiva bate na porta da casa de Asaf. Vão bater na sua porta, irmão. A surpresa de Deus vai bater na tua porta.
A surpresa de Deus vai bater de tal forma que você vai ficar impressionado. Bateu na porta de Asaf, e quando Asaf abre a porta, Asaf vê aquele número de pessoas entre levitas e sacerdotes vestidos de linho. Uma roupa que dele estava guardada num baú, e que talvez constantemente ele ia lá e abria aquele baú e olhava e dizia: um dia eu cantei, um dia eu adorei, e a roupa estava lá guardada. E ele vê aquelas pessoas todas vestidas com aquela roupa, vem na mente dele toda aquela lembrança de um tempo bom. E quando vem ao coração dele a lembrança de um tempo bom, que parecia que nunca mais ia voltar, aqueles levitas dizem: nós viemos aqui porque o rei quer lhe falar. Quando ele se prepara para sair da casa, os levitas dizem assim: leva a tua roupa. Ei, o dom não vai ser aposentado não. O dom não vai ser aposentado não. Deus vai usar o dom que pôs em ti de uma forma tremenda, e você não imagina o que ainda Deus tem para fazer. Aleluia. Ele, sem entender, pega a roupa e leva, porque toda vez que o rei faz um edito real, ele não comunica para as pessoas, para que ninguém vaze a informação. Ele vai falar direto com a pessoa. Talvez Asaf perguntou: o que está acontecendo? Senhor, não sei, o rei mandou te levar à presença dele. E leva a roupa. Asaf vai sem entender, e eu passo para ver, ele está passando, irmãos, de novo naquelas ruas aonde estão a casa dos ricos. Ele está passando de novo naquela rua aonde as pessoas arrogantes moram. Ele está passando de novo na rua aonde aquelas pessoas que perturbam a alma dele estão ali. E ele passa por meio daquela rua e vai à presença do rei. Quando ele vai à presença do rei, aleluia, o rei diz a ele: veste a roupa. Deus vai mudar as vestes de muita gente aqui. Vem vestes de honra, vestes de festa, vestes de um tempo novo, de uma nova estação de Deus para a sua vida. Uma nova estação está sendo plantada sobre a sua vida. Ele veste a roupa e o rei diz assim: vai para a frente de novo do coral. A inauguração está marcada. E você vai dirigir o coral para a inauguração. Eu paro para pensar, Asaf agora tem um desafio. Adorar a Deus em meio à crise. Diga comigo: adorar a Deus em meio a uma crise. Israel não estava em crise, não tinha guerra. O templo não estava em crise, tinha acabado de ser construído. Os sacerdotes e levitas daquela nova geração não estavam em crise. E às vezes é assim, parece que está tudo bem em volta, só a gente está em crise. Mas é nesse momento em que Deus tem coisas especiais. A Bíblia diz que Asaf vai ensaiar e ensaia o coral. Ensaia, prepara. E quando ele prepara o coral, ele vai para o dia, aleluia, da inauguração do templo. Davi disse assim: toda vez, Asaf, que você for adorar, vá para a frente da arca. Asaf vai para dentro do templo. A única coisa que impede ele de chegar na arca é um véu, que não deixa que ele vá para o lugar santo dos santos, porque lá só entrava uma vez por ano o sumo sacerdote. Mas ele vai para frente, para dentro da estrutura do templo, para reger todo o coral que está do lado de fora. E quando ele chega ali e começa a reger o coral, diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi qual é o fim deles e qual é o meu fim. Ele diz assim: certamente tu pusesses em lugares escorregadios, tu os lançasses em destruição. Asaf estava enxergando agora o aspecto daquele que tem Deus, porque melhor do que ter todos os bens do mundo é ter Deus.
Melhor do que ter todas as conquistas do mundo é ter Deus. Porque quando temos Deus, nós não temos só a bênção, nós temos o dono da bênção que pode nos dar as bênçãos que precisamos a todo momento que precisamos. Asaf é renovado, Deus está renovando as suas forças aqui hoje. E quando Asaf é renovado e começa a dirigir o coral, irmãos, a Bíblia não descreve qual é o tipo de hino que eles cantaram. Só fala que o refrão dizia assim: Deus é bom, Deus é bom. E quando ele cantava que Deus é bom e as suas misericórdias se renovavam, a Bíblia diz que Deus saiu do céu pela segunda vez na história, porque na primeira foi no Éden. Ele sai do céu em forma teofânica e ele desce para ouvir o coral cantando. O coração de Asaf tocou Deus e Deus entrou no templo. A crise que você está passando está atraindo Deus para você. Está deixando Deus mais perto de você. E hoje você está no lugar certo, você entrou. Asaf, até que eu entrei no santuário, até que eu entrei no templo. Você entrou no templo. Aleluias. E a presença de Deus está vindo sobre você. Sabe o que aconteceu, irmãos? Um fato que os pentecostais, os reformados, os tradicionais não conseguem entrar em discussão. Todos têm que aceitar que a presença de Deus foi tão grande que nenhum dos sacerdotes conseguiu ficar em pé. Todos caíram na unção, na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Até os tradicionais, quando falam desse texto, falam assim: a presença de Deus foi tremenda, que ninguém pôde parar em pé. Sabe o que o texto diz? Quanto tempo demorou essa festa? Mais de 3 semanas. Durante mais de 3 semanas a presença de Deus permaneceu ali. Durante mais de 3 semanas os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. A glória daquele tempo na vida de Asaf foi tão grande, que Asaf não era mais agora só levita. Deus usou ele como profeta para o povo. Instituiu toda a geração dele para profetizar. Os filhos de Asaf escreveram salmos. Os filhos de Asaf ali adoravam a Deus, mas mais importante entender é que a geração de Asaf se transformou em profetas de Deus, que traziam bênçãos de Deus sobre o povo. Se você olhar no tempo em que Josafá ia entrar em crise numa guerra, e Josafá foi orar a Deus, a Bíblia diz assim: então se levantou um profeta, filho dos filhos de Asaf, e disse: nessa peleja não tereis que pelejar. Pastor, o que você quer dizer? Eu estou dizendo que Deus está te dando um tempo novo para iniciar, que não vai atingir só a sua vida. Deus vai te levantar, mas vai levantar a tua casa, vai levantar os teus filhos, vai levantar os teus netos. Virá um tempo de uma unção que virá sobre a sua vida, e Deus vai visitar as suas gerações com bênção. Um tempo de bênção está chegando. Você pode cutucar alguém e dizer assim: um tempo de bênção está chegando. Aleluia. O melhor tempo ainda não tinha chegado na vida de Asaf e chegou. O melhor tempo ainda não chegou na sua vida, mas vai chegar. As crises todas se somam para um único propósito. O propósito de mostrar que Deus pode te tirar da crise. As crises se somam com um único propósito: de você ver que Deus é maior do que qualquer crise que você possa enfrentar.
As crises, quando se cercam sobre a sua vida, o único propósito principal disso é que Deus se levante e mostre a glória dele sobre a sua vida. Tem um tempo de glória de Deus chegando para você.